Estamos dando início à última aula a respeito do estudo da escatologia, o estudo das últimas coisas, as doutrinas que vão abordar os elementos que vão acontecer no futuro. E independente das teorias ou das grandes teorias a respeito dos tempos escatológicos, de como que vai se manifestar as últimas coisas, eu gostaria de destacar nessa última aula especificamente um assunto que com certeza nós conseguimos aferir na Bíblia Sagrada e que não depende de toda uma teologia baseada em textos complicados e difíceis, de difícil compreensão, que estão especificamente às vezes no Antigo Testamento, lá em Daniel, ou às vezes inclusive no Apocalipse de João. E eu gostaria de abordar a parousia, a volta, a segunda vinda de Jesus Cristo. O grande foco que precisa ser dado é sobre a certeza do advento da segunda vinda de Jesus, a parousia. E isso a Bíblia dá muita ênfase e deixa esse assunto extremamente claro para nós que somos estudantes de teologia. Jesus disse algumas vezes a respeito deste assunto. Lá em Mateus 24:30, ele afirma: "Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens no céu com poder e grande glória." Ou seja, o Senhor Jesus aqui afirmando que um dia ele vai aparecer no céu, o Filho do Homem vai aparecer no céu e será para todas as nações aqui um motivo de lamento, porque virá junto desse momento um tempo de juízo também. Lá em Mateus 25:31, o Senhor Jesus diz: "Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial." Ou seja, esse momento da parousia, da segunda vinda, é um tempo escatológico. É um momento em que o Filho do Homem vai se manifestar com toda a sua glória. É um momento em que o reino de Deus vai ser estabelecido com toda a sua forma, de forma plena, de forma completa. E é isso que Jesus nos afere aqui nesses textos, nos referindo a esse momento específico da segunda vinda. É interessante notar o aspecto da necessidade de vigilância acerca da volta de Jesus, que é destacado inclusive pelo próprio Mestre, pelo próprio Senhor Jesus. Mateus 24:36 diz o seguinte: "Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai." E aqui é importante nós refletirmos a respeito dessa não data, desse momento em que ninguém sabe quando exatamente vai acontecer. Muitos têm tentado marcar uma data para esse acontecimento final. Muitos têm tentado marcar datas para o fim do mundo. Muitos têm tentado aferir, através de teologia, de textos sagrados ali, qual é exatamente o período. Ninguém sabe qual é esse dia. Ninguém tem condição nenhuma de aferir com certeza qual é esse dia. Inclusive, o dia e a hora, como Jesus disse, nem os anjos do céu sabem e tampouco o próprio Filho. Nem mesmo o Filho, o Senhor Jesus, sabe quando isso vai acontecer. Mateus 24:42 vai destacar a necessidade de vigiar a respeito dessa não informação sobre a data e o dia em que o Senhor Jesus vai se manifestar em sua segunda vinda. O texto diz assim: "Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor." Ou seja, Jesus está incitando, está incentivando os seus discípulos a vigiarem, estarem em um estado de plena vigilância, porque ninguém sabe quando esse dia vai acontecer. Os apóstolos também ensinaram sobre a iminente vinda de Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 4:16-17, nós temos aqui um texto clássico do apóstolo Paulo para falar sobre esse advento da segunda vinda. Ele diz o seguinte: "Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre."
Um sinal aqui de que se trata definitivamente de um tempo escatológico, de um para sempre. Outro texto importante, 2 de Pedro 3, de 9 a 10. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. Ou seja, esse dia do Senhor, essa manifestação plena de Cristo Jesus, essa segunda vinda, a parousia, ela virá como ladrão. Ninguém sabe exatamente quando isso vai acontecer. Porém, é certo de que vai acontecer. Um dia, essa manifestação plena do reino, essa segunda vinda de Cristo, esse dia do Senhor acontecerá. Portanto, nós cristãos, nós discípulos de Jesus, precisamos aguardar esse dia com vigilância. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Estamos dando início à última parte da última aula sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas. E nós estamos falando a respeito da parousia, da segunda vinda de Jesus Cristo. Eu gostaria de enfatizar, nesse momento inicial dessa segunda parte, reforçar a certeza de que esse dia do Senhor, essa segunda vinda do Senhor, ela virá como um ladrão. Como nós lemos lá em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 2, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Ou seja, ninguém sabe quando esse dia vai acontecer, mas o fato dele acontecer como um ladrão, do dia do Senhor chegar como ladrão, isso significa a necessidade de nós como cristãos, como servos do Senhor, discípulos de Cristo Jesus, sermos levados a nos preparar. Quem sabe ali de forma semelhante como Mateus 25, 1 a 13 descreve o comportamento daquelas virgens que foram prudentes, aguardando ali o retorno do noivo. E há um ponto para nós finalizarmos esse assunto é como nós devemos aguardar essa segunda vinda. Quais são as características que devem permear a vida do cristão na expectativa escatológica da segunda vinda, da parousia, do retorno de Cristo? Em primeiro lugar, com alegria. 1 de Pedro 1,8 diz o seguinte: mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Portanto, o texto sagrado mostra para nós a importância de nós aguardarmos essa segunda vinda com o coração jubiloso, cheio de alegria indizível, independentemente de nós não termos o visto de forma clara, mas na expectativa de que ele irá se manifestar plenamente e aguardar essa segunda vinda com o coração cheio de alegria. Marcos 13, de 35 a 37, mostra para nós também a importância, como já foi afirmado, de vigilância. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ou ao cantar do galo ou ao amanhecer.
Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo? Digo a todos, vigiem. Ou seja, a importância do cristão vigiar, estar desperto, estar ali esperando essa vinda acontecer. Mateus, capítulo 24, de 45 a 47, destaca também a importância de nós aguardarmos essa segunda vinda com serviço. Diz o texto: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Ou seja, a importância do servo ser encontrado fiel ao seu senhor e trabalhando. A santificação também é um elemento importante nesse processo de aguardo, de espera desse tempo escatológico. 1 João 3, de 2 a 3, diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Portanto, é papel do cristão, do verdadeiro discípulo, aguardar e ansiar por essa vinda, se purificando, se santificando, se consagrando ao seu Senhor. Novamente, eu queria reforçar aqui aquela palavra que eu disse no começo dessas aulas sobre escatologia. Esperança. Escatologia cristã é motivo de esperança para a humanidade. Apocalipse 21, 3 a 4 diz o seguinte: ouvi uma forte voz que vinha do trono de Deus e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Esse texto mostra para nós esperança, ele nos dá esperança. Inclusive, o livro de Apocalipse, a carta do Apocalipse de João, é uma carta que nos dá esperança, a esperança de que um dia o próprio Deus estará conosco, será o nosso Deus, os povos serão reunidos e ali estarão no momento de completa plenitude no Senhor. A relação entre Deus e a humanidade será resgatada de acordo com o que era lá no jardim antes da queda. E o texto ainda vai dizer para a gente de Apocalipse que ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Escatologia cristã é esperança porque sinaliza para nós e para a humanidade o fim da morte, o fim da tristeza, o fim da dor, o fim do sofrimento, um tempo em que Deus se manifestará plenamente para os seus, em que o povo de Deus estará reunido, os povos da terra estarão reunidos e o Senhor, Deus, conforme Apocalipse diz, será o sol que brilhará nessa cidade, nesse tempo escatológico de plenitude dos tempos.